Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Renan, Renan Vaz. Eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro vídeo do canal e o intuito desse canal é me ajudar a revisar as matérias que eu estou aprendendo na faculdade e de quebra já ajudar todo mundo aí que tem dificuldade, né? Que meu canal alcançar para eu poder dar uma ajudada aí. Esse canal tem como foco os conteúdos de cálculo, né, parte matemática do curso de engenharia e a parte de eletricidade do período profissional, porque a minha engenharia é elétrica, né? Então eu vou falar sobre circuitos, eletrônica, eletromagnetismo, né? E esse que é o intuito do canal, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo, né? E hoje vamos começar aqui a falar sobre cálculo vetorial, tá? Por que eu escolhi cálculo vetorial? Porque eu fiz recentemente, a matéria está fresca, então eu vou começar aqui com funções vetoriais e como aplica os limites nessas funções, tá? Então, vamos embora, né? Então, primeira coisa, a gente tem que definir o que são funções vetoriais. O que são funções vetoriais? Beleza. Para eu definir o que são funções vetoriais, vamos relembrar o conceito de função, né? Função lá do ensino médio. Função, tá? Então, o que é uma função? Então, função é uma relação que associa cada elemento de um conjunto do domínio a um único elemento de outro conjunto, que a gente chama de contradomínio. Os elementos do contradomínio que foram atingidos representam a imagem, tá? Então, função é uma relação que associa cada elemento de um conjunto que no caso é o nosso domínio, a um único elemento de outro conjunto, que é o contradomínio. Contradomínio. Ponto. Os elementos que os elementos do contradomínio que foram atingidos representam a imagem. Tá? Então aqui está a definição de função, né? Então podemos ver um exemplo, tá? Um exemplo bem básico, só para a gente revisar, né? Então vamos colocar um exemplo aqui.
f de x igual a x ao quadrado. Então vamos lá. Qual é o domínio? Vou colocar só assim, ó, domínio. Tá. Quando eu pergunto qual é o domínio, na verdade eu estou perguntando quais valores de x podem assumir nessa função, né? Essa função aqui, ela tem que estar definida com os valores de x. E quais valores de x são esses? No caso de x ao quadrado, não tem nenhuma restrição, né? Todo número que eu jogar aqui, a função vai estar definida. Então, o domínio dessa função é o próprio real, né? Conjunto dos números reais. Qual que é o contradomínio? Bom, todo número que eu jogar aqui, que são números reais, vão resultar em números reais, né? Todos os números que eu jogar aqui vão resultar em números reais. Então, o contradomínio também vai ser o conjunto dos números reais, né? Tá, beleza. E a imagem? A imagem é o mais interessante. A imagem dessa função aqui vão ser os reais, né? Porém, os valores positivos, né? Porque mesmo que eu jogar números negativos aqui, eles vão resultar em números positivos. Então a gente pode escrever que o conjunto imagem é do zero, né, até o mais infinito. Quando a gente tem infinito, a gente exclui, tá? Contido nos reais. Então, é isso, né? Fazendo de uma maneira mais didática, a gente vai ter o domínio, o contradomínio, né? E aqui a gente vai ter 2, 1 e 4. E o contradomínio aqui a gente vai ter 5, 6, 16, 4 e 1, né? E assim vai. O domínio aqui são os reais, né? Então, a gente vai ligar aqui, né? Por quê? Porque a função é uma relação entre esses dois conjuntos e a gente consegue ligar aqui, né? Contradomínio vão ser todos esses números aqui que eu escrevi, o domínio vão ser esse daqui e a imagem só os que foram atingidos. Só para dar um exemplo bobo aqui, tá? Então, aqui é a imagem. Imagem que é um subconjunto do contradomínio, tá? Fiz uma revisão básica aqui de funções, né? E agora a gente vai falar sobre funções vetoriais. Tá, vamos falar sobre funções vetoriais. O que é uma função vetorial? Olha, uma função vetorial é uma função cujo domínio são números reais, e a imagem é um conjunto de vetores, né? Então, escrevendo, é uma função
cujo domínio são números reais e a imagem é um conjunto de vetores. Tá? Então é um tipo de função especial em que eu jogo, né, números e tenho como... É como se fosse assim, ó. Eu tenho uma máquina, né? Máquina, que a gente chama de função, né? Eu jogo números reais e eu tenho como resultado vetores. Tá? Mais ou menos isso, o que eu defini aqui em cima, né? Qual que é a notação? Tá? Notação. Então, escrevo aqui, notação. Olha, notação de uma função vetorial, né? Se eu jogo números e saem vetores, a notação ela é o seguinte, ela é, seja R de t uma função vetorial, ela é escrita como uma f de t, uma g de t na componente y e uma h de t na componente z, né? Ou seja, se o t for igual a 1, o que eu vou ter como resultado? Eu vou ter um vetor, né? Um conjunto de vetores, né? De f, um vetor, né? F de 1, G de 1 e H de 1. Eu vou ter esse vetor. Se eu jogar t igual a 2, eu vou ter f de 2, g de 2 e h de 2. E assim sucessivamente. Então, a imagem é um conjunto de vetores, né? Eu estou jogando números reais e obtendo vetores, né? Então, é assim que a gente faz a notação, tá? Eu também posso usar a notação a partir dos vetores unitários, né? I, J, K. Então, o vetor I, J, K são vetores unitários, tá? Então, são vetores unitários. Tá, vamos trazer isso daqui para cima. Aqui. Então, o I, J, K são os vetores unitários. E a gente pode escrever isso daqui como f de t. O f de t é a função que está no eixo x. Opa, ficou um x. O g de t é a função que está no eixo y. E o h de t é a função que está no eixo z. A função que está no eixo x, didaticamente falando, ela vem acompanhada do i. A função do eixo y, que é o g de t, ela vem acompanhada, vou botar em amarelo aqui, e g de t vem acompanhada do j. E a função do eixo z, que é o h de t, ela vem acompanhada do k. Então, eu posso escrever uma função vetorial tanto assim
como assim, tá? Essa é a notação. O que mais que eu ia falar? Bom, muito importante também, a gente tem aqui F de T, G de T e H de T, elas têm um nome, tá? Qual que é o nome dela, Renan? Delas, no caso. Elas são chamadas de funções componentes. Muito intuitivo, né? Por quê? Porque cada uma dessas funções está em componentes, né? O F de T ele está na componente X, o G de T ele está na componente Y e o H de T, quase que eu falei Z de T, o H de T ele está na componente Z, né? Então, nada mais justo que a gente chamá-las de funções componentes, tá? T também tem um nomezinho, tá? T é chamada de variável independente. Pô, beleza. Por que a gente usa o T? Porque o cálculo vetorial está muito relacionado a tempo, né? A gente tem muita aplicação na aceleração, na velocidade, no espaço, né? E tudo isso gira em torno de tempo. Então, a gente usa o T por causa disso, porque ele representa o tempo na maioria das aplicações aí, tá bom? Vamos ver um exemplo numérico? Vamos. Tá, então vamos lá. Um exemplo 1, né? Se aquele outro exemplo ali de funções, nem vou contar. Então, exemplo 1 das nossas queridas funções vetoriais. Vamos embora. Então, a gente pode botar aqui um R de T igual a T ao cubo ln de 3 menos T. Opa, esse T saiu estranho. T. E raiz de T. Pô. Beleza. Né? Eu vou jogar números aqui e vou obter vetores aqui, né? Como a gente discutiu bastante ali em cima, né? Aqui pra cima. Tá bom. Então é uma função vetorial. Eu estou jogando números e obtendo vetores. Pô, beleza. Já satisfez a nossa definição que a gente definiu aqui. Então, isso aqui é uma função vetorial. Tá. Quais são as funções componentes, né? Então, a função que está no eixo X, a gente chama de F de T. Então, vamos colocar assim, F de T igual a T ao cubo. Pô, beleza. F de T igual a T ao cubo. Quem que é o G de T? Pô, G de T é a função que está no eixo Y. Tá, então tá bom. Então, quem está no eixo Y aqui? É esse cara aqui, né? Só a gente lembrar. X, Y, Z. Pô, beleza. Então, o G de T, a gente tem que é o logaritmo nepteriano, ou, para quem é mais íntimo, ln de 3 menos T. Pô, ok. Maneiro. Tá. E quem que é o H de T, Renan? Poxa, preciso nem falar. É o raiz de T. Pô, beleza. H de T é o raiz de T. Ok, Renan.
Tá, a gente definiu aqui, a gente encontrou as nossas funções componentes. Pô, mas tem como eu achar o domínio nessa função vetorial? Tem sim. Então, vamos achar o domínio dessa função. O domínio, para achar o domínio da função, né, eu vou escrever aqui, domínio. Domínio, a gente tem aqui, primeiro, encontrar domínio das funções componentes. Coloquei tudo abreviado aqui para dar espaço. Segundo, juntar tudo. Pô. Bom, não ficou muito claro, mas vocês vão entender, tá bom? Então, qual que é o domínio aqui dessa função? T ao cubo. Pô, a gente já discutiu uma função bem parecida aqui no começo, ó, x ao quadrado, né? T ao cubo tem alguma restrição para algum valor de t? Não, nenhuma. Então, o domínio são os números reais, né? Tá, então vamos lá, g de t. Pô, aqui a gente tem um grande problema, tá? Aqui nós temos realmente um probleminha. Num logaritmo, né, num log, né, isso aqui, o ln, nada mais é que um log na base e, né? Num log, a gente tem que esse valor, a expressão que está entre parênteses, né, dentro do log, ela tem que ser positiva para a função estar definida. Então, nós teremos que 3 menos t, ele tem que ser maior que zero, né? Tem que ser positivo. Logo, 3 maior que t, né? Jogando pro outro lado aqui o t, menos t, né? Ou seja, o t tem que ser menor do que 3. Tá? Então, essa é a condição aí de t para essa g de t. Pô, ok, né? E o h de t. Opa, vou fazer de azulzinho aqui. H de t. Cara, o h de t, o t não pode ser negativo, né? Não pode ser negativo. Então, o t, ele tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Ah, Renan, por que maior ou igual? Porque zero também está definido. Raiz de zero é zero. Agora, se eu perguntar raiz de menos 1, aí não existe nos números reais, né? Aí eu teria que usar números complexos, imaginários, tá? Mas a gente está vendo aqui os números reais. Então, não existe. Então, a gente tem que colocar esse maior ou igual porque o zero está incluso. Tá. Então, a gente achou os valores de t para cada uma das... aqui, a gente pode até trocar. Colocar t pertence aos reais. A gente achou os valores de t para cada uma das funções componentes. Pô, beleza. Então, qual que é o segundo passo? Juntar tudo. Então, a gente vai juntar tudo. Então, o domínio de R de t, né? A gente pode escrever domínio de R de t, que é essa função toda aqui,
vai ser igual a um intervalo, vamos colocar intervalo de 0 até 3, excluindo 3, tá? Por que isso? Vamos lá, primeira função, f de t. T pertence aos reais. Tá, não tem nenhuma restrição. Segunda função, t tem que ser menor que 3. Pô, beleza. Terceira função, t tem que ser maior ou igual a 0. Então, o intervalo de t, juntando tudo, está entre 0 e 3. Né? Foi isso que eu escrevi aqui. Ah, e esses colchetes, por que que tem um para dentro, outro para fora? Bom, aqui a gente tem um maior ou igual. Né? Então, eu estou incluindo o 0. Então, colchetes tem que ser para dentro. E aqui eu estou excluindo, porque não tem o igual aqui, né? Opa, não tem o igual aqui. Então, eu tenho que excluir colchetes para fora. Tá? Posso escrever assim também, ó. Isso aqui é um parênteses. Parênteses é o contrário. Parênteses para dentro está excluindo e parênteses para fora está incluindo, tá? Mas eu acho melhor esse daqui, que é mais intuitivo, tá bom? Então vimos aí domínio de funções vetoriais, um exemplinho bem fraquinho, mas prometo que irei fazer mais questões nos próximos vídeos. Agora vamos falar sobre limites, tá bom? Limites, agora sim a parada vai ficar mais séria nesse negócio. Mas não é difícil não, é bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Limites de funções vetoriais. Limites de funções vetoriais. Como se aplica? Tá? Então, para aplicarmos limites nas funções. Nas funções vetoriais. Para aplicar limites nas funções vetoriais, temos que aplicar o limite em cada uma das funções componentes. Esse componente ficou muito esquisito, mas é componentes. E depois juntá-las. Beleza. O que eu escrevi aqui? Calma que eu vou fazer um exemplinho, né? O que eu escrevi aqui? Tá. Para resumir tudo, eu tenho uma função vetorial, né? A gente já viu como é que é uma função vetorial, f de t, g de t, e temos o h de t. Beleza. Logo, para tirar o limite dessa função vetorial, a gente tem que aplicar limite no f de t, um limite. Eu esqueci daqui, ó, t
tendendo, vamos colocar um número aqui, uma letra, quer dizer, um A, tá? Então, T tendendo a A, limite de T tendendo a A, de G de T, e o limite de T tendendo a A, e um H de T. Pô, beleza. Fechou. Então, para tirar o limite, essa função vetorial aqui, basta eu aplicar limite nas componentes. Tá tranquilo, né? Fechou? Bem simples. Vamos ver um exemplo. Bem bonitinho aqui pra gente, tá? Vamos tirar o limite nessa função aqui. Tem qual exemplo? Exemplo 2, né? Exemplo 2. Determine limite de R de T, né? Onde R de T é igual a 1 mais T ao cubo e mais T vezes E elevado a menos T, J, esse é o número de Euler, tá? Mais seno de T sobre T, K. Bom, aqui não tá nessa notação aqui, tá? O enunciado, ele botou em outra notação. Botei de propósito, né? Pra gente treinar outra notação também. Mas é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, primeiramente, quais são as funções componentes? Vamos começar aqui com f de t. F de t, Renan, é a função que está na componente x. Quem está na componente x é acompanhado, né, multiplicado, é acompanhado por esse zinho aqui, e chapéu aqui, né? Pode ser chapéu, né? Não colocar chapéu também não vai fazer tanta diferença assim, né? Como eu sou engenheiro, né, pelo menos, não estou muito preocupado aqui nessas videoaulas se tá, isso aqui tá com chapéu, sem chapéu, né, qual que é o correto. Pra mim, eu nunca me atentei muito a isso, mas eu acho que tanto faz, mas por via das dúvidas coloco o chapéu, porque são vetores unitários, né? Então tem chapéu sim, tá bom? Vamos embora. Então f de t é essa função aqui, tá? Porque tá no x e tá multiplicado por i chapéu. Então 1 mais t ao cubo. Pô, beleza. Vamos tirar o limite dela. Limite. Opa, esqueci de escrever aqui qual que é o limite. Limite de R de t, né? Limite de R de t em que t está tendendo a zero, tá? Então, primeiramente, vamos resolver esse limite. Limite de 1 mais t ao cubo, onde t está tendendo a zero, tá? Então, limite de 1 mais t ao cubo de t tendendo a zero, eu não tenho nenhuma indeterminação ao aplicar esse zero aqui no limite, né? Então, é só aplicar, né? 1 mais
0 ao cubo, que é igual a 1. Então esse limite aqui dá 1. Ou seja, eu só substituir o t, os t igual a 0 aqui, tá? Qual que é a g de t? G de t é quem está no y, tá? Então quem está no y é quem está multiplicado por j chapéu, ou por j. Então, aqui, t vezes e elevado a menos t. Pô, beleza. Essa é a função g de t. Então, qual que é o limite? Limite de t vezes e elevado a menos t, e que t está tendendo a 0. Qual que é o limite? Se eu jogar, vamos reescrever isso aqui, limite de t tendendo a 0 de t sobre elevado a t. Como isso aqui está negativo, aqui está negativo, eu posso jogar para baixo e mudar o sinal. Se eu jogar 0 aqui, eu vou ter 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Isso aqui vai ficar 0, tá? Não deu indeterminação, tá? Os dois estão bem legais. E o último, que é o h de t, a gente tem que ele é seno de t sobre t, né? E qual que é o limite? Opa, vou dar aqui a corzinha, limite de t tendendo a 0 de seno de t sobre t. Qual que é esse limite aí? Bom, vamos primeiro substituir o 0 aqui na expressão, né? Então, vai ser seno de 0 sobre 0. Aqui já deu ruim, porque divisão por 0 não existe, tá? É impossível. E seno de 0 é 0. Então, a gente tem uma determinação clássica aqui de 0 sobre 0, tá? E aí, o limite não existe, como é que a gente resolve? Bom, como deu esse tipo de indeterminação, 0 sobre 0, a gente pode usar um artifício, né, muito conhecido, chamado L'Hopital, tá? Você que já passou em cálculo 1, né, que os professores falavam, não pode usar L'Hopital, agora pode, tá bom? Quer dizer, só se seu professor for muito, desculpa o termo, mas meio babaca, aí eu nunca vi isso, tá? Mas a essa altura do campeonato pode usar L'Hopital, tá? Esse limite aqui só sai por L'Hopital também, tá? Tem outro jeito. Então, vamos relembrar o L'Hopital. O que é o L'Hopital? L'Hopital, quando tem, por exemplo, uma indeterminação 0 sobre 0, a gente pode falar que o limite de t elevado a 0 de seno de t sobre t vai ser igual ao limite de t tendendo a 0, né? Só que aí eu derivo em cima e embaixo. Derivada de seno de t é cosseno de t, e derivada de t é 1, né? Lembrando lá de derivada, aí você tem que saber, né? Para quem está fazendo cálculo tutorial, pelo menos na UERJ, tem que passar em cálculo 1 e em cálculo 2, né? Então, isso daqui é
tem que saber, não tem jeito, tá? E agora eu posso fazer substituição tranquilamente, né? Por quê? Porque ao substituir zero aqui nessa expressão, não vai ter indeterminação. Então vai ser cosseno de 0 sobre 1, cosseno de 0 é 1, sobre 1, 1. Pô, beleza. Então a gente tem aqui os limites das funções componentes. Tá. E agora, qual que é, Renan, a função, o limite dessa função vetorial? Então, bom, como a gente viu, né, ali em cima, basta a gente juntar, tá? O que é esse juntar? O limite de R de T tendendo a zero vai ser igual ao limite, né? Vai ser igual ao limite. Na verdade é um vetor, tá? Vai ser igual ao limite de 1 mais t ao cubo, que é essa função aqui, de t tendendo a zero. Essa função aqui está no i, então izinho, mais limite de t tendendo a zero de t vezes e elevado a menos t. Aqui, j chapéu mais limite de t tendendo a zero de seno de t sobre t. Não vai ter espaço aqui, k chapéu. Pô, beleza. E aí a gente tem aqui os limites que a gente calculou. Qual que é esse daqui? Então, limite, resposta final, t tendendo a zero de r de t. Limite da nossa queridíssima função vetorial vai ser igual a 1 0 e 1, né? Fechou, né? Aqui deu 1, aqui deu 0 e aqui deu 1. Ou também posso falar na outra notação, né? Quem está no 1 aqui quer dizer, quem está no x é o 1, tá? Então 1 vezes i mais quem está aqui no y é o j, quer dizer, é o 0. Então 0 vezes j. Estou me confundindo todo aqui. Quem está no z é o 1 também. Só que o z é o k, vem acompanhado do k. Então aqui vai zerar e a gente pode falar que 1, 0, 1 é a mesma coisa que i mais k, que é igual ao limite de t tendendo a zero da nossa função vetorial. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Deu bastante tempo aí, 40 minutos. Eu também enrolei um pouco, mas foi isso, né? Vou continuar essa série aí de funções vetoriais. A ideia é ir até Teorema de Green, Stokes, Gauss, vamos ver fluxos, né? E é isso, né? Vou fazer vídeos também de resolução de exercícios. E essa foi a primeira aula aí dessa sequência, tá? Um grande abraço, deixem aí nos comentários se eu errei alguma coisa,
né, para também me ajudar. E é isso, pessoal. Um grande abraço aí. Tamo junto.